Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Que o carnaval exige força nas pernas, a gente já sabe. Seja no sambódromo ou na rua, são horas em pé. E alguns usando fantasias que pesam horrores. É um período de festa, com certeza, e mais ainda, um momento de olhar para o nosso corpo. E não olhar com fins estéticos, como a gente se acostumou, julgando o corpo alheio, principalmente das mulheres. É um olhar interno sobre a resistência que está dentro da gente e que às vezes a gente nem se dá conta. Você já parou para pensar, por exemplo, na força dos seus pulmões? No ar que circula e no ar que falta quando a gente se movimenta de mais ou de menos? Como o carnaval nos ensina a ter mais fôlego no samba, mas principalmente na vida. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora e treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes. É um prazer estar esse fim de semana aqui, esse final de semana prolongado, né, de carnaval, de festa, que eu adoro. Falar sobre fôlego, falar sobre movimentação do corpo. O carnaval não deixa de ser uma grande movimentação para todos nós. E como você bem disse, a gente falar sobre esse fôlego todo que o nosso pulmão, nosso corpo, nosso sangue, todos os nossos órgãos precisam para ficar em pé, para se desgastar tanto, para demandar atender todas as nossas solicitações, ou ficar no sofá paradão, é sempre uma informação nova e que a gente tem que tomar cuidado. Então acho que a gente tem muita coisa boa hoje para falar aqui, eu, você e o nosso convidado. Tem assunto de sobra para a gente tratar com o nosso convidado hoje. Franz Burini, médico do esporte, metabologista, doutor em nutrição humana aplicada, também é coordenador médico da Confederação Brasileira de Surf e professor visitante da Escola de Medicina de Harvard. Franz, prazer enorme te receber aqui no programa. Seja bem-vindo ao Band News Informa. Olá, Bruno. Olá, Camila. Eu que agradeço aí esse privilégio. Espero poder contribuir. Olá, ouvintes. Eu gostaria de parabenizá-las, né, pelo excelente e diferenciado trabalho. Agradeço a oportunidade. Legal, Franz. Tenho certeza que você vai conseguir contribuir muito. E vamos já para alguns conceitos sobre o fôlego, né? Por que algumas pessoas têm mais fôlego do que outras? O que define essa capacidade, né, pulmonar das pessoas? Excelente pergunta, né, Bruna? Eu acho que, na verdade, sob a ótica de aptidão física, os indivíduos, né, o indivíduo é constituído de um conjunto de variáveis constituintes da aptidão física. Uma delas é a aptidão cardiorrespiratória, ou seja, a gente sabe que existe uma concentração de oxigênio no ambiente, onde o indivíduo, quando ele inala, ele absorve um pouco desse oxigênio no pulmão, e o principal componente transportador de oxigênio acaba sendo o coração. Então a gente precisa avaliar a integridade entre a oferta de oxigênio no ambiente, a integridade do pulmão em captar esse oxigênio e a integridade no sistema cardiocirculatório em fazer com que esse oxigênio chegue nos tecidos em atividade, né? E como que a gente sabe, Burini, que você tem uma boa capacidade ou tem uma diferença tão grande de pessoa para pessoa? Ótima pergunta, Camila. Na verdade, é uma aptidão física, né? Como grande parte das aptidões, ela é passível de treinamento, né? E a gente sabe da influência da aptidão cardiorrespiratória no sentido de sobrevida, de qualidade de vida. Então, uma coisa é o indivíduo ter aptidão mínima para exercer atividades da vida diária, isso é uma variável bastante enfatizada, projetando longevidade, principalmente aí nos idosos. A gente sabe também no contexto atlético, indivíduos que predominantemente durante a rotina de treino estimulam, né, o endurance, né, características de treino mais como ciclismo, né, a corrida, a própria caminhada, também tem uma tendência a otimizarem essa função, a desenvolverem essa aptidão cardiorrespiratória, né? E assim como todas as outras variáveis da aptidão física, a gente pode ir aumentando esta variável ou, conforme estímulo de treino, entrar numa fase de manutenção desta variável, né? E aí esse estímulo tem a ver com quando a gente ouve as pessoas falando assim, tenta fazer o seu exercício até você perder o fôlego, que é para você chegar no seu limite e justamente conseguir desenvolver essa aptidão?
Olha que interessante, né? Existe um teste que a gente faz, né, na rotina, né, dentro da medicina, da ciência do esporte, né, que é o teste cardiopulmonar ou ergospirométrico, onde a gente induz o organismo do indivíduo a um limite máximo, a uma exaustão física, né? E através desses protocolos, onde a gente busca induzir esse organismo à exaustão, né? Protocolo geralmente se é na esteira, a gente vai aumentando a intensidade, se é no ciclo ergômetro, se é na bicicleta também. Então, quer dizer, cada indivíduo ele vai chegar um momento que, por mais que a gente aumente a intensidade do esforço, ele não vai conseguir captar mais oxigênio, né? E oxigênio é um gás, então a gente analisa através do volume. Então é o teste do VO2 máximo. E dentro da aplicabilidade desses testes, ou dentro dos limites que você tem, o pessoal da ciência do esporte, principalmente os profissionais de educação física, eles estruturam os programas de treinamento, né? As estratégias de treinamento. Então, com certeza, muitas vezes, conforme a característica do exercício, quando a gente observa, por exemplo, aqueles indivíduos atletas, né, chegando à exaustão voluntária, quer dizer, ao máximo de esforço que conseguem, né, com certeza são situações específicas e peculiares, né. Na rotina, dificilmente, né, a gente exige o máximo do nosso atleta, né, salvo aí situações bem específicas de treinamento projetando o desempenho, performance, né? Burini, acho que uma coisa bem legal da gente falar para as pessoas, né, é que, obviamente, as pessoas que são atletas e que se submetem e entendem, né, o VO2 máximo, o volume, a capacidade de volume de oxigênio que ela tem, de captar, e depois tem a relação com a absorção, de utilização disso tudo, mas, por exemplo, uma pessoa que faz uma atividade física, não é uma pessoa sedentária, tá, mas também não é nenhum atleta que faça maratonas ou grandes esportes, sei lá, natação, ciclismo, que já tem esse tipo de informação. Se ela vai, por exemplo, para a nossa Sapucaí, ou vai para o IMB para desfilar, eles conseguem, só para eles entenderem, eles conseguem transferir esse cansar, essa utilização, né, ali, porque a pessoa aí tem a capacidade, né? E se ela fica parada, ela perde isso também, só para os ouvintes entenderem um pouquinho, porque as pessoas elas entendem muito assim, eu faço musculação, eu aumento a minha carga, eu ganho músculo, né? E a parte aeróbica eu vou usar, mas meu coração para quê, né? Tem aquelas brincadeiras que as pessoas falam, a tartaruga anda devagar e dura 100 anos. Então, assim, acho que é legal para os ouvintes saberem o quanto faz diferença isso do fôlego, porque o pessoal no dia a dia só sente que está sem fôlego quando sobe um lance de escada e fala, meu Deus, o que aconteceu com o meu coração, né? Fantástico, viu, Camila? Exatamente, né? Nesse sentido, eu acho que uma coisa é a gente projetar o contexto atlético, outra coisa é vitalidade, né? Enfim, estilo de vida e esses detalhes, né? O melhor exercício é o que é feito, né? Então, quer dizer, muitas vezes, se a gente direcionar o indivíduo, né, a fazer algum tipo de exercício onde ele não tem a satisfação de fazer, a adesão tem uma tendência a ser baixa. Aí é que entra, por exemplo, ontem saiu um artigo até interessante, né, sobre as danças como estratégias alternativas que também favorecem a aptidão cardiorrespiratória, né, melhoram o fôlego, vamos colocar dessa maneira mais prática, coloquial, né, e muitas vezes o indivíduo em vigência da dança, ele não tem essa percepção de, entre aspas, como se fosse um castigo. Então, com certeza, você pulando ali na marchinha, no bloquinho, né, você também vai ter esse estímulo do seu fôlego, do condicionamento cardiorrespiratório, né, certamente a mente, muitas vezes, né, no envolvimento do ambiente, da dança, vai fazer com que você até exija um pouco mais do que o habitual, do que a rotina, né, entra até num contexto que a gente fala que é o weekend warrior, né, o guerreiro do final de semana. Então vale sempre a pena a gente se policiar, né, prestar atenção também em outras variáveis, como hidratação, né, e às vezes outras coisas que no contexto social também ocorrem, né. É carnaval no Band News em Forma e daqui a pouco tem mais da entrevista com o médico do esporte, Franz Burini. A gente está falando sobre fôlego e resistência nesse período de festas e desfiles. E Camila, eu sei que tem uma boa ideia de quanto pesa uma fantasia de carnaval, né? Porque você
já desfilou na avenida. Sim, já desfilei, mas, gente, acho que não se compare há tantos anos. Eu não sei se eu tenho exatamente uma ideia, Bruna, mas eu tenho muita animação e já usei sim. Mas incomoda muito, né? Eu acho que isso tudo cansa, traz um desgaste, a gente fica, mas eu acho que a animação e a vontade é tão grande. Se colocassem aquela fantasia pra gente trabalhar, eu acho que ia ser diferente, entendeu? Mas a fantasia pra gente vestir e ir na avenida, a gente depois se cuida, depois chega morrendo de dor em alguma parte do corpo que não entende direito, o tecido não transpira tanto, mas eu acho que é diversão. Quem se preparou, ótimo, mas quem não se preparou também não tem problema. Hidrate-se bem e passa muito rápido para quem está dentro da passarela. Com certeza, é o perrengue dos bons. Bom, quem vai responder pra gente o peso de uma fantasia daqui de São Paulo é a Isabela Mota. Oi Bruna, oi Camila, estão com preparo em dia para curtir o carnaval sem perrengue? Nesse período de festa não basta ter só a samba no pé. É preciso ter fôlego para aguentar o ritmo. Um dos principais desafios de quem precisa atravessar a avenida em dias de desfiles de escola de samba é chegar no final do percurso ainda cantando sem falta de ar. Isso porque, além de ter que garantir o gogó, o peso das fantasias aumenta o cansaço. Em média, elas têm entre 10 e 12 quilos no caso das rainhas de bateria. Já quem ocupa a posição de porta-bandeira pode chegar a carregar 50 quilos de fantasia no desfile. E não é uma andadinha rápida, 500 metros no Anhembi, em São Paulo. Conversando com alguns integrantes das escolas de samba, eu descobri que eles chegam a ficar 3 horas com as roupas. Já que chegam 1 hora antes no portão para o desfile, 1 hora ali em média para atravessar a avenida e mais o tempo da dispersão. Haja fôlego, né? E não pode parar de cantar. Do Rio de Janeiro agora fala a Giovana Faria. Oi Camila, oi Bruna. Além de animação e samba no pé, quem desfila na Marquês de Sapucaí, aqui no Rio de Janeiro, precisa ter um ótimo condicionamento físico, viu? São 700 metros de comprimento que são percorridos em 75 minutos no máximo, dançando a todo momento. Além disso, algumas fantasias chegam a pesar até 30 ou 40 quilos, como é o caso das rainhas de bateria, baianas e outros destaques no desfile, viu? Fôlego é o assunto de hoje do Band News em Forma. Afinal, em época de carnaval, a gente coloca o nosso corpo em situações que podem exigir resistência. E claro, é um aprendizado que vem não só nesse feriado, mas na vida toda. A gente está conversando com o médico do esporte Franz Burini sobre como a gente pode ter mais qualidade de vida, otimizando a força dos nossos pulmões. Franz, eu tenho uma pergunta para você sobre a rigidez dos músculos. O impacto dessa rigidez, principalmente assim, pensando na região do pescoço. Isso pode, de alguma maneira, contribuir para uma falta de ar durante o exercício físico? Ou tem algum impacto no fôlego da pessoa, essa rigidez muscular? Bacana a pergunta, Bruna. Eu acho que, na verdade, qualquer tensão em nível muscular, ela vai ter uma repercussão em relação à expansão, né, da musculatura envolvida aí no processo tanto inspiratório quanto expiratório, né, nos movimentos respiratórios. Né. Então, muitas vezes, por exemplo, em algumas modalidades, né, foge um pouco daqui, mas onde os indivíduos, os atletas, eles vão utilizar roupa de borracha. Conforme o nível de tensão dessa roupa de borracha, pode influenciar na sensação respiratória, na frequência respiratória, na incursão respiratória, no movimento respiratório, na qualidade dessa respiração. Lembrando que os músculos respiratórios, eles são voluntários. E acaba sendo, hoje em dia, uma variável muito pouco abordada, sendo muito importante enfatizar. Muitas vezes você melhora o padrão respiratório e as repercussões em relação, desde ansiedade e própria tensão no dia a dia, através da respiração. Ou seja, de maneira voluntária, através dos controles dos movimentos inspiratórios e expiratórios, você pode ter uma repercussão, uma influência favorável até no status do psique, no status emocional. Então, sim, com certeza, qualquer situação de tensão muscular, né, seja em nível próximo à caixa torácica, tem uma tendência a alterar o padrão respiratório, né? Franz, eu tenho aqui uma curiosidade para passar para os nossos ouvintes, que é a situação
do ar rarefeito, né, da montanha, da altitude. E a gente fala muito de futebol no nosso país, aí, e quando os times vão viajar, e aí a pessoa parece que está sem fôlego, não consegue correr. O que acontece e o que a gente poderia fazer para, de repente, melhorar isso? Na verdade, o que acontece? O nosso organismo, ele se adapta, né? E essa adaptação faz parte do princípio biológico. Então, se a gente pegar o nosso organismo no nível do mar e colocar ele numa altitude considerável, o que vai acontecer? A pressão de oxigênio em altitude, ela é diferente do nível do mar. Então, gerará uma situação que o nosso corpo precisará se adaptar. Ou seja, se eu tenho uma concentração menor de oxigênio, o meu organismo vai produzir mais células vermelhas, que são as células responsáveis pelo transporte de oxigênio, são as hemácias. Então a gente tem algumas regiões específicas do nosso organismo que a gente produz essas células vermelhas. Existem algumas substâncias que a gente produz, e o que mais chama atenção em relação à célula vermelha é o hormônio produzido no rim, que é a eritropoetina. Né? Ou seja, são situações que a gente vai ter o estímulo de produções de células vermelhas. Então, se porventura o indivíduo ele vai fazer uma prova no nível do mar, uma parte do treinamento dele, ele vai na altitude, ele induz esse benefício fisiológico por estar num ambiente de rarefação de oxigênio, o corpo vai se adaptar produzindo mais transportadores de oxigênio. E quando ele volta no nível do mar, ele teoricamente teria esse benefício, ele tem mais transportadores de oxigênio. O que transporta oxigênio no nosso sangue, né, nível de célula, né, é a hemoglobina, ela fica dentro da hemácia. Né. O que a gente vem observando com os avanços dos estudos, principalmente relacionados à ciência do esporte, é o quê? Hoje existem as tendas. Você consegue hoje mimetizar a altitude. Ou seja, quando a gente fala que existe um ambiente com déficit de oxigênio, a gente chama de hipóxia. Então hoje, se você for num ambiente de altitude elevada, você estará numa hipóxia hiperbárica. Ou seja, você tem uma situação de pressão elevada com déficit de oxigênio. Essas câmeras a gente consegue colocar em casa. E dentro desses avanços nos últimos anos, eles começaram a observar o que faz mais sentido, eu exigir do meu organismo em situação com falta de oxigênio, ou eu deixar apenas o meu organismo ficar na situação de falta de oxigênio. Porque se porventura a gente tem na rotina de treino uma carga X, ou seja, hoje o nosso treino vai ser esse, certamente a aptidão de execução do nosso treino no nível do mar é diferente na altitude. Ou seja, a carga de treino provavelmente eu não vou assimilar de maneira íntegra. Então, o que as pessoas têm feito? Você dorme na altitude e treina em situações de normóxia, com oxigênio normal. Ou seja, você vive numa situação no dia a dia, com sono, na sua casa, onde o seu organismo está sendo induzido a se adaptar e produzir mais célula de oxigênio. Só que quando você vai treinar, você consegue assimilar a carga habitual do treino, porque você não está em situação de hipóxia. Então, começam a surgir esses dispositivos tentando induzir benefícios acessórios. Então, você tem a altitude, que é uma dessas situações, acaba sendo como se fosse uma curva de Gauss, a partir de determinado momento você deixa de ter benefício e só tem risco, né? Você citou o futebol, então o futebol, teoricamente, acima de 3.500 metros de altitude não era para ter jogo, né? Agora parece que a semana passada aí a Conmebol liberou alguns jogos acima de 4.000 metros de altitude. Isso tem riscos envolvidos, né? E algumas piadas que a gente observa no dia a dia. Então, quer dizer, teve há uns anos atrás, o atleta, ele teve uma lesão, ele estava jogando num desses ambientes de altitude elevada, quando o massagista saiu correndo para prestar o serviço, o massagista caiu e saiu de oxigênio. Entendeu? Então, tem esses desafios, na verdade, né? Mas são maneiras de você fisiologicamente modular um possível benefício, né? Em relação à concentração de oxigênio no ambiente, né? No sangue, e teoricamente teria algum benefício, né? Tem algum exercício, professor, que a gente poderia passar para os nossos ouvintes que ajudaria nessa região pulmonar mesmo, né? Até para a gente conseguir respirar melhor, e exercícios assim, desde uma massagem até algo mais resistido mesmo. Eu acho que quando a gente fala de respiração, as pessoas esquecem de respirar, né? Como eu falei, provavelmente é um link que a gente tem entre o sistema voluntário com o involuntário. É difícil você falar, meu coração vai parar de bater agora, quer ver? Você não controla, é um sistema nervoso autônomo que a gente descreve.
O padrão respiratório, ele consegue ter uma influência de maneira voluntária. Então, exercícios relacionados à inspiração, né, alguns exercícios de yoga têm influência, né, um padrão de respiração diafragmática, né, com inspirações e expirações, e aí existem vários protocolos de duração. As pessoas hoje, elas vão prestar atenção nesta variável respiratória quando sente falta. Lembrar que quando a gente chega para o indivíduo e fala respira fundo, ele tem uma tendência a respirar pela boca e expandir apenas de maneira, né, limitada ao tórax, né? Muitas vezes, se a gente inspirar pelo nariz com a boca fechada e ao mesmo tempo, de maneira voluntária, colocar o umbigo para frente, né, a gente está expandindo o diafragma, né, num outro eixo também, que muitas vezes no dia a dia não é devidamente explorado. Quer dizer, a gente consegue expandir o pulmão de maneira aí, multifatorial, multivetorial também, né? Oi, Informers! O programa hoje está falando sobre fôlego com o médico do esporte Franz Burini, que é também coordenador médico da Confederação Brasileira de Surf. Quero aproveitar essa sua experiência, Franz, para a gente falar sobre a respiração desses atletas. Como vocês trabalham a preparação física de atletas que fazem, né, esportes aquáticos para otimizar o sistema respiratório deles? É fantástico, é um desafio, né? Eu acho que, na verdade, primeiro, hoje eu constituo um grupo, né, um board médico, onde a gente tem outros colegas de algumas outras sub-áreas específicas, né? E é um privilégio realmente essa coerência entre o legado e a demanda dos atletas, né? Em nível de mundo, né, do surf brasileiro, representando o nível mundial. A gente tem os principais representantes da elite, né, mas tem inúmeros outros atletas aí, que também fazem parte da nossa rotina, né, e cada um acaba tendo o seu modelo de treinamento, seja pela equipe multiprofissional envolvida, né, mas o nosso papel sempre, muitas vezes, é no aspecto preventivo de possíveis intercorrências, né, prevenção, informações, doping, esses outros detalhes, né. O que a gente vem observando, os atletas cada vez de maneira mais precoce, desde a base, eles já começam a se policiar, eles começam a entender a importância dos exercícios de respiração, seja no sentido de controle de ansiedade quando eles estão lá fora, né, lá fora eu digo no outside, quando eles passam a arrebentação e ficam esperando a série entrar, né, para escolher melhor a onda. Então, muitas vezes, o estresse, a ansiedade pode influenciar de maneira negativamente, né? Então, isso é uma coisa que eu percebo que eles têm colocado na rotina. Muitas vezes, no próprio contexto pré-bateria, né, alguns vão ali, sentam, cada um tem o seu ritual, seja no sentido de oração, de padrão de respiração, buscando essa conectividade, né, para tirar o máximo que ele vai conseguir exercer nos minutos seguintes, né, que são os da bateria, né, da competição em si. Então, é muito gratificante hoje a gente ver o nível que chegou, né. Eu tenho um tempo aí de formado e antigamente a gente não encontrava muito respaldo científico, né, cada um tinha o seu modelo de treinamento, enfim, e chega uma hora, se é que alguns treinavam, né, tomara que dê tudo certo, mas hoje não, hoje cada um vai seguindo ali dentro da sua equipe multiprofissional, os protocolos específicos, e a respiração está fazendo parte. Então o surf, ele tem uma exigência específica do surf, então o surfista não necessariamente vai ser um bom corredor ou um bom ciclista, né? Ele vai ser um bom surfista, então existe a especificidade do treino focada para eles hoje em dia, e a respiração faz parte de maneira bem nobre nesse sentido de rotina. Quantas vezes você, ouvinte, se viu praticando um esporte e decidiu parar porque estava sem ar? Ter fôlego também exige consciência. E quem está nos ajudando aqui no Band News em Forma a ter esse olhar interno é o médico do esporte Franz Burini. Professor, de que maneira a alimentação influencia a eficácia do nosso sistema respiratório? É fundamental a gente compreender a integridade entre os sistemas, né? Não existe de maneira isolada o funcionamento das áreas específicas do nosso corpo, né? Então, muitas vezes, se vocês vão na feijoada no final de semana, provavelmente na sequência da feijoada, a maioria vai sentir os efeitos de uma alcalose, né, metabólica, ou seja, você acaba produzindo muito ácido clorídrico, demandando bastante o trato digestório, e em decorrência disso, o pH sanguíneo ele dá uma modificada, né, e dá um pouquinho de sonolência. A mesma coisa em relação ao padrão respiratório, se vocês estão dirigindo há muito tempo,
né? Às vezes abrir um pouco a janela, a concentração de CO2 no ambiente, ela vai também modificando, né, o pH sanguíneo, e isso vai ter um link direto entre o sistema respiratório. Então acaba sendo fundamental você entender qual que é a sua rotina alimentar, e dentro da sua rotina alimentar, no contexto. O oposto também é válido, né? Quer dizer, muitas vezes, e está tendo um boom cada vez mais evidente aí, sobre jejum, né, as suas aplicabilidades, as suas repercussões, né, existe um determinado limite, né, onde o nosso organismo ele realmente fica um pouco mais atento, sob a ótica biológica, buscando cada vez mais superar esse contexto de jejum, né, sob a ótica biológica, somos teoricamente aí caçadores, enfim. Então, se você está um tempo em jejum, porque antigamente, historicamente, você não tinha refeição toda hora disponível. Então, você ingeria alguns alimentos, sejam da caça ou dos restos, né, de predadores maiores, né, e aí, teoricamente, você sobreviveria mais um período, né? Agora, hoje, de maneira voluntária, as pessoas colocarem isso na rotina, conforme o contexto, eu acho que a gente precisa entender também qual que é a repercussão. Então, eu acho que dentro desse contexto que a gente está falando de carnaval, vai ter o carnaval, de que maneira eu consigo evitar um desconforto causado pela alimentação? E lembrar sempre da hidratação. Eu acho que o líquido por si só, seja ele água ou não, o líquido por si só ele consegue ser também um veículo de outros nutrientes. Então, muitas vezes, num líquido, você consegue colocar um pouquinho de carboidrato, consegue colocar até um pouquinho de aminoácido, né, um pouquinho até de gordura, então, seja iogurte ou coisas afins, né. Então, acho que vale sempre... comer, né, doutora, desculpa te interromper, mas e comer, né, porque as pessoas no carnaval vira e mexe, muita gente fica na bebida, e também não come, né. Não, isso é fundamental, né? Porque às vezes existem aquelas pessoas que falam, olha, se eu comer qualquer coisa, de repente eu tô ali com um topzinho, né, as meninas, as mulheres, os homens, tô sem camisa ali, então de repente vai mudar um pouquinho a distensão abdominal. Eu acho que, na verdade, a saúde, ela supera a estética. Hoje o que a gente vem observando, muitas vezes as pessoas, elas abrem mão de saúde às custas de uma composição corporal, de uma estética, né? Uma das especialidades que a gente tem é a medicina preventiva, tem um RQ específico dentro do conselho relacionado a essa área de atuação medicina preventiva, e a longevidade, né, ela passa não pela composição corporal no sentido de um shape definido, pode ter uma repercussão favorável a curto prazo até no bem-estar, de que maneira você se enxerga frente aos outros, né? Mas muitas vezes o que a gente vem observando são essas estratégias, né, Camila, que está na contramão disso que você falou. A gente está falando de integridade clínica, né? Eu costumo sempre fazer uma analogia do iceberg. Existem coisas que estão na base do iceberg, que as pessoas não estão vendo. Existem as coisas que estão no ápice do iceberg. Quanto mais sólido, mais estruturado, mais robusto estiver a sua integridade clínica, a base do iceberg, com certeza o ápice do iceberg ele vai ter uma tendência a ser mais duradouro, né? A vitalidade, esses outros detalhes. Então, quer dizer, eu tenho um pouquinho de atividade acadêmica, didática, né? Dentro dessas atividades didáticas, a gente tem interação com os colegas médicos que dão plantão no SAMU, né, e nessas situações emergenciais que acabam sendo comuns, né? Hoje a gente sempre vai ver que vai ter um posto médico. Então, existem quadros muito, né, prevalentes, né, de intoxicação alcoólica, mas o que mais chama atenção é isso, entendeu? Quer dizer, muitas vezes um aporte mínimo calórico já evitaria um desconforto clínico, né, uma instabilidade clínica, um mal-estar, um desmaio, né, às vezes começa a pular, mas grande parte das situações são passíveis de prevenção. Doutor, eu acho que na verdade, o que as pessoas, porque todo mundo quer a receita e simples de preferência, né, que é X mais X, que as pessoas querem para tudo normalmente, né, mas uma coisa importante que eu acho, são as pessoas entenderem que tudo na verdade também anda muito junto, né? Então a pessoa fala assim, mas eu faço só musculação e eu tô com meu fôlego super comprometido, não tá desenvolvendo. Aí tem a pessoa que só faz um exercício muito aeróbico, uma corrida. Eu dou esses exemplos para ficar bem fácil assim, né? E aí eu preciso fazer um pouco de musculação. Como você disse, os nossos sistemas são todos interligados e trabalham juntos. Obviamente que quando você solicita ou desenvolve mais um ou outro em determinadas atividades ou momentos da vida, né, tem a individualidade, mas é uma capacidade que todo mundo deveria desenvolver, como todas as outras, né? Então isso, e é uma responsabilidade nossa, porque a pessoa fica, mas eu não gosto de correr, mas eu não gosto de nadar, mas
tente buscar uma atividade onde você consiga também trabalhar um pouco a sua parte cardiorrespiratória, né, um pouquinho mais, mesmo sabendo, tem às vezes até alguns treinos, eu, por exemplo, já fiz alguns onde você tem um trabalho de fôlego dentro de um treino que não é nem corrida e que não é bicicleta e que não é natação, né, então depende do estímulo ali, então não existe uma separação tão assim clara, né, vamos só trabalhar e melhorar o fôlego, vamos só trabalhar e ganhar massa muscular, né? Perfeito, né, perfeito, acho que as pessoas têm uma tendência a ir dicotomizando, a buscar separar demais, né, ao invés de envolver e integrar os sistemas, fazer o oposto, né, como eu falei, o melhor exercício é o que é feito. Dentro do exercício que for feito, se você conseguir se envolver numa atividade que te dê satisfação, a tendência é ter uma adesão maior. Se porventura, de repente, você está sendo direcionado a fazer um exercício que você não goste tanto, mas que é importante, seja no aspecto preventivo de lesão, né? Eu acho que quando a gente fala, de repente, aí dos riscos envolvidos na prática desportiva, né? Risco cardiovascular, né? Conforme uma doença possível pré-existente ou conforme a intensidade do esforço, você tem um risco cardiovascular. Risco músculo-esquelético, conforme a característica do exercício, a parte biomecânica, ou conforme a duração do exercício, você tem um risco músculo-esquelético. E o risco metabólico, né? Sejam as oscilações de hidratação, né? Fazendo hipoglicemia, alterando eletrólito e afins. Então, acho que, na verdade, a gente precisa ir modulando esses riscos dentro dos possíveis benefícios, e certamente, sabendo que o melhor exercício é o que é feito, os benefícios eles vão prevalecer, e as repercussões são favoráveis no sentido de todos os órgãos, todos os sistemas. Hoje a gente sabe de algumas substâncias que são liberadas pelo músculo, né, as miocinas, ou do inglês myokines, né, são substâncias liberadas pelo músculo em atividade que têm repercussões em outros tecidos. Então, muitas vezes você fazer um tipo de estímulo muscular, seja ele de padrão cardiorrespiratório, aeróbico ou de força, musculação, em decorrência da contração dessas fibras musculares, você vai ter a liberação de algumas substâncias que têm repercussões no sistema nervoso central, que têm repercussões no trato digestório. E hoje em dia, o que acontece? Se o indivíduo, de maneira espontânea, não encontrar tempo para se exercitar e cuidar da sua saúde, ele certamente no futuro próximo, de maneira obrigatória, vai ter que achar tempo para cuidar da doença, né? O Band News Informa vai chegando ao fim. A gente está conversando com o médico do esporte Franz Burini sobre fôlego. Professor, uma última questão. Uma pessoa que tem pouco fôlego está predisposta a desenvolver doenças no futuro? É uma colocação interessante, né? Porque se porventura a gente excluir as principais doenças de base que podem, né, estar associadas à alteração de integridade do pulmão ou do coração, ou seja, olha, o indivíduo não tem nenhuma doença do pulmão, não tem nenhuma doença cardíaca, né, do sistema cardiovascular, e ele está com baixa aptidão cardiorrespiratória, ele está com falta de fôlego, então ele precisa treinar, provavelmente esse indivíduo é sedentário. Agora, muitas vezes existem aquelas doenças do pulmão, né, uma asma, né, um broncoespasmo, né, muitas vezes componentes alérgicos, né, também favorecem um desconforto respiratório, às vezes uma pneumonia, né, algumas situações infecciosas, né, existem algumas outras alterações, né, com repercussões metabólicas, né, fibrose cística, e existem também aquelas situações de problema no coração. Quer dizer, o coração ele não tem uma suficiência no sentido de contração, ele não consegue levar para frente, né, esse oxigênio, esses outros nutrientes, então também pode desencadear esse quadro de dispneia, né, que seja, a gente divide geralmente dispneia em repouso ou conforme a característica do esforço, né, então é uma coisa você falar, pô, Franz, olha, eu fiz o meu teste máximo e no máximo lá, pô, eu parei porque realmente eu não aguentava mais. Agora, outra coisa é falar, pô, eu tô subindo 2 lances de escada, eu tô tendo falta de ar. Uma coisa que a gente vem observando nos últimos tempos é o quê? É a ansiedade, a alteração de integridade do psique, é algumas situações de desconforto do psique mental desencadeando uma insuficiência respiratória, uma dispneia, uma falta de ar. Então a gente pode entrar aí com síndrome do pânico, né, a sensação de morte iminente, quadros de ansiedade, quando você está do lado do indivíduo, você vê que ele está ofegante em repouso. Aí você vai ver, quer dizer, o cérebro dele está lá acelerado, né? E aí é que é importante aquilo até que a Camila enfatizou, da gente lembrar da respiração. A influência desses músculos respiratórios
também nesse sistema nervoso autônomo, né, com repercussão aí na ansiedade. Muito bem, quero agradecer demais a participação do médico do esporte, metabologista, doutor em nutrição humana aplicada, coordenador médico da Confederação Brasileira de Surf e professor visitante da Escola de Medicina de Harvard, Franz Burini. Obrigada, viu, Franz, pela sua participação. Obrigada, Burini. Obrigado vocês, Bruna, Camila, ouvintes, sempre um privilégio poder discutir saúde, estamos sempre na área, tá bom? Hora de ir embora, Camila Hirsch. Quem quiser ter mais fôlego com você, como é que faz? Ai, só se mexer e vir treinar comigo, que vai ser uma delícia. É só me procurar no Instagram, no @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Bom fim de carnaval para todos. Bom fim de carnaval para você também, Bruna. Obrigada, Camila, para você também. Bom carnaval a todos. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News Informa.